Eleitoral com ele, Pedro Duran, de volta. Vamos lá, Pedro. Reta final, hein? Reta final, tá acabando, Nossa, Carol. já vem aí o primeiro turno. Vem aí o primeiro turno e olha, eu vou garantir aqui a todo mundo que acompanha o Tabuleiro Eleitoral que a gente vai ter programação especial amanhã, depois de amanhã e toda semana que vem a gente vai dar um passeio geral para poder atualizar a situação em todas as cidades brasileiras, mostrando o cenário às vésperas da eleição. É isso, a partir de amanhã, 10 dias, né, pro primeiro turno, é isso? Bom, úteis são 7, né? Úteis, mas eu tô aqui olhando na projeção total, porque é eu tô campanha na pensando rua. quantas edições do Tabuleiro a gente vai ter. Eu tô pensando na dias campanha. corridos são 10 dias, a partir de amanhã são 10 dias, sendo que no último final de semana há muitas restrições também para as campanhas, várias coisas não podem ser feitas, né? Bem, tá aí, então, o Pedro Duran já prometendo várias coisas para você ligado aqui no Novo Dia com o Tabuleiro Eleitoral. Eu estou focando em campanha porque, em reta final, os candidatos, eles costumam investir também naqueles apoios de peso. Sim. Aquelas figuras que podem atrair votos. E aí tem dois nomes que aparecem entre os destaques. Sim. Do presidente Lula Isso. e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que estão juntos aí, mas nem sempre quando a gente fala de disputa municipal. De um lado, Geraldo Alckmin, do outro, o presidente Lula. É isso. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem entre eles, isso já era precificado, os dois relativizaram essa separação aqui em São Paulo. Você tem do lado de cá o Guilherme Boulos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do lado de lá, Tabata Amaral com o presidente Geraldo, agora vice-presidente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gente até confunde, porque é importante lembrar que Geraldo Alckmin tem uma força muito grande aqui em São Paulo. E é de cidades paulistas que são decisivas para a política local que a gente vai falar agora. Aliás, tem uma coisa curiosa, né, Carol? Porque havia a expectativa de que Lula fizesse 2 caminhadas com Guilherme Boulos no final de semana, mas ele decidiu marcar uma viagem para o México. Isso pode acabar inviabilizando a presença do Lula nessas caminhadas do Boulos. Poderia ser um apoio de peso nessa hora em que a gente tem um tabuleiro meio embolado ali na disputa aqui pela Prefeitura de São Paulo, que é a cidade que a gente começa hoje essa edição do Tabuleiro Eleitoral. Então vamos lá, porque teve pesquisa Quest ontem, inclusive trouxemos aqui na abertura do Novo Dia, mostrando exatamente esse pelotão de frente, como você colocava, embolado. É, embolado porque a distância é muito próxima, né? Você tem o Guilherme Boulos na frente com 25% e o Ricardo Nunes com 24%. Embora você tenha tido a Quest dando o Nunes com vantagem, as outras pesquisas que entram no nosso agregador, o índice CNN, colocam o Boulos na frente. Ele que estava, por exemplo, na frente na pesquisa Atlas. Mas, efetivamente, aqui é um cenário de praticamente um empate, né? 25%, 24%. Guilherme Boulos, que é apoiado pelo presidente Lula. Logo atrás, você tem o Pablo Marçal com 21%. Um dos temores da equipe do Lula, do Boulos, do PT, do PSOL, é que você tivesse um segundo turno com Marçal e Nunes e o Boulos acabasse ficando para trás nesse primeiro momento. Mas isso já está tranquilo na cabeça desses marqueteiros e desses aliados do Boulos, porque este segundo turno já é a aposta principal das campanhas aqui de São Paulo, com exceção, claro, da do Pablo Marçal, que está ainda tentando ir para o segundo turno. O que a Quest mostrou foi um recuo do Datena. Isso ficou bastante claro, 4 pontos de recuo, de 10 para 6, e aí aquele cai para 7% no tabuleiro. A Tabata Amaral, que é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, aparece com 8%. A Tabata aqui agora, a essa altura do campeonato, podemos dizer que não decolou nessa eleição. Não conseguiu avançar para os 2 pontos, foi deixada para trás. E, aliás, até uma cena curiosa, porque no último debate até palavrão ela falou, ela que não costuma falar palavrão, soltou um palavrão atrás do outro, justamente porque sentiu que não conseguiu levar as ideias e as propostas adiante. Bem, temos aqui então de um lado o candidato de Lula, do outro lado a candidata de Geraldo Alckmin. Alckmin e Lula em palanques opostos é algo que também acontece em outras cidades de São Paulo. Isso, vamos para Campinas, uma das maiores cidades aqui do estado de São Paulo, onde você também tem uma disputa entre Alckmin e Lula, mas de um jeito diferente. E aí a gente vai explicar por quê. Qual que é a diferença aqui em Campinas? Você tem o Dário Saad, que é o atual prefeito, do Republicanos, que tem um vice do PSB. O Republicanos é o partido do governador Tarcísio de Freitas. Então, neste palanque do atual prefeito, você tem Alckmin e Tarcísio. Fora a força dos prefeitos, que é o que a gente sempre vem falando aqui no tabuleiro eleitoral. O Rafa Zimbaldi do Cidadania aparece em segundo lugar com 17% e o Pedro Torinho do PT, que é o apoiado escolhido por Lula, com 15% ali em terceiro lugar.
Além de tudo, tem uma outra força política em Campinas, que é o Jonas Donizete, que é do PSB, foi prefeito da cidade e também está no palanque do Dário. Então aqui, muito embora você tenha um Lula apoiando o Pedro Torinho, o presidente não conseguiu entregar para ele uma capacidade de disputar com competitividade. Se de fato Campinas tiver um segundo turno, a maior probabilidade é aí o Dário Saad e o Rafa Zimbaldi. Seguimos em São Paulo, agora em outra cidade, Santo André. Santo André é um dos berços do petismo, né? Uma das cidades que ali no ABC Paulista ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores, onde o Lula, inclusive, se envolveu muitas vezes na disputa. Hoje, com a Beth Sirac, que é a candidata escolhida pelo presidente. Você tem o Gilvan, do PSDB, aqui na frente, com 36%. Aí vale lembrar, o Gilvan é apoiado pelo Paulinho Serra, que é o atual prefeito de Santo André, por 2 mandatos, não pode mais se reeleger, e aí, portanto, indicou um candidato do partido dele. E você tem o Eduardo, do PSB, com 11%, que é o apoiado pelo ex-governador, agora vice-presidente Geraldo Alckmin. O Zacarias, do PL, aparece também aqui nesse segundo pelotão com 11%. O cenário é ainda um pouco indefinido, porque você pode ter em Santo André um segundo turno com o Gilvan e qualquer um desses 3 aqui. Se de fato ele não conseguir alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, aí o segundo turno vai com qualquer uma dessas pessoas. E aí, é claro, por que eu trouxe também esse cenário, Carol? Porque é importante a gente lembrar que num eventual segundo turno, as 2 forças, Alckmin e Lula, Eduardo e Beth Sirac, devem se juntar e aí isso, obviamente, trazer um pouco mais de competitividade. E o que acontece em Rio Preto, Pedro? Vamos ver São José do Rio Preto, também uma cidade bem grande aqui do interior de São Paulo, onde você tem o atual prefeito, que é o Duarte Nogueira, e você tem aqui uma reorganização de forças, né? Você tem o Valdomiro, do PSB, com 30%, você tem o Itamar, do MDB, com 28%, Fábio, do PL, com 12%, Marco, do PT, com 9% e Marcelo, do Democracia Cristã, com 1%. Aí, Carol, é bom lembrar que aqui tem um outro fator, né? O Valdomiro já foi prefeito. Eu falei do Duarte Nogueira, mas o Duarte Nogueira é prefeito de Ribeirão Preto. De São José do Rio Preto é o Edinho Araújo, que é do MDB, que apoia o Itamar, que é deputado, que tem 28% aqui. Então, para explicar, a gente tem aqui um clássico cenário que a gente tem mostrado nas cidades brasileiras no tabuleiro. Você tem um ex-prefeito por 2 mandatos, disputando com um indicado do atual prefeito, um apoiado pelo atual prefeito. Então, essa força do continuismo, parece que a população em muitas cidades, Carol, não quer trocar o certo pelo duvidoso. E aí acaba escolhendo esses candidatos. O Valdomiro, que é o apoiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, está na frente. E o Marco, do PT, está só em 4º lugar, o Marco Rilo, está com 9%. Você tem aí do Fábio, do PL, com 12%, mas aqui em São José do Rio Preto, a tendência é um segundo turno bem equilibrado entre essas 2 forças políticas. Aí, evidentemente, claro, que o peso do Alckmin vai ser importante para o Valdomiro, como o peso do Edinho Araújo vai ser importante para o Itamar nessa disputa, mais um lugar onde, independentemente do apoio do presidente Lula, o candidato do PT não consegue avançar, um cenário em muitas cidades brasileiras que, inclusive, deve entregar ao PT nessas eleições de 2024 muita frustração, porque tem muitas apostas do partido que simplesmente não foram adiante. Pedro Duran, sempre com o tabuleiro eleitoral, que vai ganhando novos formatos durante essa reta final, com novidades aqui, promessa feita pelo Pedro Duran a partir de amanhã. E teremos um convidado especial aqui, eu não vou revelar quem é para não estragar a surpresa, mas a gente vai falar de um assunto bastante importante, que é a rejeição dos candidatos.